Fala pessoal, dia 10 do 4, quarta-feira, e vamos às notícias porque, sinceramente, a novela não vai acabar tão cedo. Eu estou muito ansioso pelas coisas que acontecem, que vão acontecer e o que já está acontecendo. A gente vai ver aí notícias que mostram que muita coisa que a esquerda estava fazendo começou aí a mudar. Coisas que passariam até muito fácil não vão passar de forma alguma agora. Tudo por causa de uma influência externa. Nem precisou de um país, só um bilionário, né, enfrentar aí uma personalidade, né, uma pessoa, um ministro aqui do Brasil, mudou completamente o cenário. STF está fechado com Moraes, mas banimento do ex é desconsiderado. Aí você vê isso aqui e fala, pô, será que vai desconsiderar mesmo? A informação é do Noblar, mas quem sabe Noblar tem uma informação aí realmente verídica, real lá de dentro, um ouvido escutando algo que a gente não sabe. Porque o Barroso, como a gente viu, disse ainda que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal, certo? Só que, por mais que ele esteja concordando com Moraes, talvez ele não acha tão certo, vamos dizer, o banimento. Apesar da fala, o próprio presidente do STF é contra o banimento do ex no Brasil. Barroso aconselhou Moraes a lidar de forma diferente com as provocações de Elon Musk. A inclusão do bilionário no inquérito das milícias digitais foi considerada acertada, segundo interlocutores do ministro. Se o Noblar falou que escutou, que tem alguém que escutou, isso aí pode ser real. E aí a gente começa a se perguntar se realmente... Será que vão desistir do banimento? Será que eles vão desistir? Porque a situação fica muito complicada para o Moraes. Moraes deve estar completamente ensandecido lá. Por quê? Se ele não banir, o ex continua rolando no Brasil, continuará os ataques, não vão pagar as multas. E aí, como é que fica o ex? Como é que fica a situação do Moraes? Nunca o Moraes passou tanto perrengue na vida dele. Mídia internacional noticia embate entre Elon Musk e Moraes. Veículos de ao menos 5 países publicaram sobre as declarações do dono do X a respeito do ministro do STF. E com certeza cada vez mais isso vai aparecer, né? Porque é algo assim, o Brasil ele não é pequeno. No Brasil temos aí, né, o Lula como o queridinho aí do mundo, né, quando foi eleito, agora está apanhando por todos os lados, né? Com certeza muitas polêmicas, o Brasil vai se tornar foco e tudo vai cair nas costas do Moraes agora, né? Quem é Alexandre de Moraes? Times traça perfil do ministro. Então, a revista Times. Então, estão todos de olho no ministro Alexandre de Moraes agora. Ele deve estar com as orelhas, as duas bem vermelhas, de tanto que estão falando dele. Representantes do X no Brasil devem explicar a conduta de Elon Musk. O próprio Elon Musk falou, né? Acredito, respondendo pro Nicolas, que não vai rolar isso aí. Ele vai pegar os funcionários, vai deixar num lugar seguro, né? Porque foram ameaçados até de serem presos. E, com certeza, não vai responder nada. Ex-ministro de Bolsonaro conversa com Moraes sobre crise com Elon Musk. E aí a gente vê até personalidades do passado que tem gente que considerava muito herói, que era incrível, né? Ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Faria, conversou com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, nos últimos dias, sobre a crise envolvendo o magistrado brasileiro e empresário Elon Musk, dono do X. Quer fazer uma ponte aí, né? Embora tenha sido ministro de Bolsonaro e mantenha boa relação com o ex-presidente da República, Faria tem relação amistosa com Moraes, olha que coisa mais fofa. Considerado desafeto do bolsonarismo, atualmente Faria gerencia as relações institucionais do Banco de Investimentos, BTG, né? Como eu falei, o Fábio Faria era nada mais do que um nome lá, uma pessoa, para tentar fazer uma ponte com o SBT, que sinceramente não deu fruto algum. Críticas ao STF predominam nas redes sociais em comparação com as direcionadas a Musk, diz pesquisa com a Este. Mais uma coisa para o Moraes ficar bem tenso, né? O governo rebate rumores de que pretende rever contratos com Starlink, empresa de internet de Musk. Então estavam falando que o Lula ia desfazer todos os contratos. Não é bem assim, né? Pelo visto, não é bem assim por enquanto, mas vamos ver, porque o Lula tá no meio disso aí, né? Tem gente falando que ele está atacando o Musk. Por exemplo, Lula alfineta Musk sobre a Amazônia, bilionário tentando fazer foguete, né? É realmente vamos dizer assim, ele não falou nada real contra o Musk, né? Ele estava falando da Amazônia, ó. O presidente citou a preocupação de bilionários em tentar fazer foguete em vez de cuidar da preservação da Amazônia, né? Sendo que o Elon Musk veio falar com o Bolsonaro justamente para usar o Starlink para preservar a Amazônia. Você lembra disso? Pois é. E o Lula tá aí, ele tá numa situação, uma sinuca de bico. Porque, como disse Elon Musk, né? Ele está na coleira. E é uma fala que é complicada, porque quando você fala que alguém está na coleira, quer dizer que ele é submisso, que ele não tem muito poder de ação, que ele é um cara que está fazendo o que está fazendo porque está sendo mandado. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Mas meio que isenta a culpa, né? Você tira um pouco da culpa do cara. Eu gostaria de ver Elon Musk também atacando tanto o Lula quanto o Moraes igualmente, porque ambos estão no mesmo projeto de poder, por enquanto.
por enquanto, tá? Briga entre Musk e Moraes vira treta entre distritais. Vagabundo. Então esse cara aqui, esse deputado chamando Elon Musk de vagabundo. É uma coisa incrível, né? Como dizem aqui, ó, o petista chamando alguém de vagabundo, é uma graça. Cara, imagina, um cara bilionário, vamos dizer assim, ele tem os carros Tesla, incríveis inclusive, é elétrico, tudo bem, mas um Tesla Plaid S é uma coisa assim, uma velocidade incrível. E os caras falando que o cara é vagabundo, o cara coloca o foguete para subir, depois descer de ré, e os caras ainda falam isso. Político brasileiro chamando Elon Musk de vagabundo. Eu posso ter todas as ressalvas, dúvidas sobre Elon Musk, vocês sabem disso, eu trago aqui verdades sobre a própria rede social dele, né? Eu sou crítico de tudo. Porém, a gente tem que reconhecer a importância de Elon Musk, o que ele já entregou para a humanidade em questão de tecnologia. Não dá para negar, né? E comparar com o político brasileiro, ainda mais do PT, fica complicado. Moraes vê cinismo e nega pedido da ex-Brasil inquérito envolvendo Musk, né? Porque o Musk queria que ele respondesse na questão internacional, que o escritório aqui do Brasil não respondesse, ainda mais acho que para, vamos dizer assim, tentar salvar os seus funcionários aqui do Brasil, né? Então o Moraes está ensandecido. Alexandre de Moraes sairá perdendo se perseguir Elon Musk. Quem fala é o Joel Pinheiro da Fonseca, tá? Pra quem não lembra desse jornalista da Folha de São Paulo, ele é um cara que vivia atacando a direita, atacando o Bolsonaro, e hoje ele já tem uma opinião assim, mais pró Elon Musk. Você vê como as coisas, o jogo, as cartas vão mudando, vão passando, vão girando. O mundo é cíclico, eu falei pra vocês, tá muito interessante. Disputa entre Musk e Moraes embaralha a pele das fake news na Câmara. Olha a cara do Moraes. Porque acharam que agora é o momento de avançar. Acontece que colocaram lá, agora que não vai, porque aqueles que eram contra conseguiram muito mais voz, porque o banimento do X, uma rede que próprios políticos usam, os ministros usam para declarar aí as suas funções, declarar o que anda fazendo, vai ser banido do Brasil, uma coisa bem complicada, tá? Lira vai formar um grupo de trabalho para dar andamento ao debate das fake news. Ele falou que vai refazer, tá? Câmara vai construir novo texto sobre regulamentação das redes. Então, por exemplo, rediscutirá o texto do zero após o caso Musk. Ou seja, Câmara decide criar grupo de trabalho sobre fake news e engaveta a PL 2630. Vamos respirar muito mais agora. Lembra que eu falei que isso aqui é uma das coisas mais preocupantes? Então você veja o que o Elon Musk conseguiu no Brasil, né? Através do Moraes ele conseguiu desmanchar boa parte dos avanços da esquerda, de certa forma. Aquela esquerda que gostaria de uma internet completamente controlada, como os globalistas gostariam lá, né? Então você percebe, são brigas que lá no vídeo exclusivo a gente explica que lado é qual, porque muita gente gosta de levantar heróis, né? Nem todo mundo é herói, né? Na verdade, é difícil achar um, cara, é muito difícil, e os heróis, eles não têm nome, não têm alcance. Então, o que eu falo, é uma situação, assim, interessante de se ver, porque a gente vê um jogo de poder, hein? Você vê trocando as cadeiras, é muito interessante. Olha lá, o PL 2630 está fadado a não ir a canto nenhum, diz o Lira. Quem diria que o Elon Musk, e eu sempre avisei para vocês, né? Influências externas no Brasil é o que realmente faz efeito. Porque o cara é bilionário, mas aqui no Brasil ele é praticamente trilionário, né? Então, quando você vê uma manifestação de alguém lá de fora, de um pouco mais de poder, que é maior que o Brasil de certa forma, né? Um país mais forte que o Brasil, ou Elon Musk tem ligações com países mais fortes que o Brasil, as coisas vão mudando de lugar, as coisas vão alterando, tá? Rede Internacional de Extrema-Direita usou Twitter Files para propagar a versão bolsonarista de ditadura no Brasil, o Jornal Globo fazendo o possível para aquela contenção de danos, mas não se esqueça que o Van Hatten, que tá ali, né, ele é do Novo, ele sempre teve críticas contra o Bolsonaro, então é um cara que muita gente considera de direita, mas eu não, eu considero o social-democrata um pouco mais, vamos dizer, limpinho. Essas coisas o pessoal não gosta que fala, o pessoal gosta daquela coisa 100% que você tem que defender porque tá fazendo certo, mas nunca se sabe o que esses caras vão se tornar lá pra frente, né? Olha só aqui, ó, Sérgio Moro foi absolvido. O TRE formou maioria para absolver o senador Sérgio Moro. A corte analisou 2 processos em conjunto do PL e do PT que pediu a cassação por gastos excessivos na pré-campanha. Então, aparentemente, Sérgio Moro indo falar com o Gilmar Mendes, né? Falando, se ajoelhando, pô, senhor, sou trabalhador. Parece que deu certo. E por isso que eu disse, o Brasil, ele parece perdido, mas se ainda tem espaço para social-democrata ficar um pouco mais soltinho, não tem problema.
né? Por enquanto a gente tem esperanças, tá? Tudo tá mudando. Você vê como uma situação. Você vê que essa jogada do Elon Musk é muito maior do que o próprio Elon Musk. Você vê que é uma jogada política que vem levando tudo e virando tudo. Pacheco quer votar PEC das drogas na semana que vem. Semana que vem, então, temos mais um embate. Porque agora que o STF está começando a ficar meio acuado, é só o Moraes que é o alvo. Mas eles começam a ter que rever as suas atitudes e o Pacheco, com isso aí, começa a enfrentar ainda mais, né? Um momento mais do que interessante para o Pacheco, que queria algumas coisas contra o STF, mostrar força. Interessante, não é? É uma situação que eu falei para vocês que é muito interessante ver o jogo. Eu sou um cara que quem assiste vídeo exclusivo sabe que eu tenho muitas ressalvas, vejo muitas ligações com quem Elon Musk anda conversando, com quem ele anda trocando informações, quem está do lado dele, né? Muitas coisas são meio suspeitas, mas não deixa de ser muito legal de ver que isso aqui é melhor do que qualquer seriado, né? Que você pode ver no Netflix. Governo Lula reduziu em 58% o valor gasto com ações de comunicação contra a doença em 2023, mesmo com alerta de epidemia. É o famoso presidengue, olha que coisa mais fofa. Enquanto isso, o Ministério da Saúde, secretária anti-dengue, passou janeiro em férias e foi ao exterior mesmo ciente de risco de epidemia. O Ministério disse que substituta garantiu continuidade das ações contra a doença. Mas pelo amor de Deus, né? Você vê uma notícia dessa, depois dessa, né, a secretária tirando férias e o povo aí cheio de mosquito em volta. A doença é muito complicada, tá? É uma doença muito, muito perigosa. E o presidente está aí. Em meio a adiamentos do Voa Brasil, Lula reclama de preço das passagens muito caras. Pois é, hein? Isso imagina para quem paga, hein, Lula? Você não precisa pagar, né? Tudo vem do dinheiro do Estado. E olha só os comentários, que gostoso aqui a CNN. O pessoal falou que nunca mais ia ver isso, ó. Prometeu tudo, entregou nada. Olha quantas curtidas. Imagina para quem paga do próprio bolso. Cadê o filho do Lula que bate em mulher? Os caras estão enlouquecidos. Esses são os primeiros comentários. Então, toda vez que eu fazia isso sempre, né? De pegar os primeiros comentários e jogar. O pessoal ficava muito nervoso. O pessoal saiu do canal. Nossa, vocês só mostram as pessoas esquerdistas. Não, eu mostrava o pensamento do brasileiro médio, tá? E o brasileiro médio tá começando a acordar pra vida. Muito provavelmente esses caras aqui, né? E aí, isentão, pode até ter voltado no PT e se arrependeu, entendeu? São coisas que o mundo é cíclico. Veja quem era espião russo em embaixada em Brasília e o que fazia, falamos dele aqui. E olha só que interessante, a agência faz parte do Ministério de Assuntos Exteriores da Rússia, comandado por Sergei Lavrov, que esteve no Brasil e se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em fevereiro deste ano. Apesar de estar legalmente no país, Shumilov desempenhava atos de espionagem com o objetivo de reunir informações sobre determinados setores ou temas do Brasil de interesse do Serviço de Inteligência Russo, do qual fazia parte. Sergei ainda buscava atrair brasileiros como informantes, né? Então, o próprio Sergei Lavrov, com esse espião, o cara tranquilamente aqui no Brasil, mas foi pego. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Já temos né, o segundo aí, né? São dois famosos. Vai saber quantos tem e o pessoal não acha, né? Brasil tem terceira maior taxa de homicídio em ranking com países do G20, constata IBGE. Atrás de acho que só México, né? E África do Sul. Esse é o Brasilzão maravilhoso, que o pessoal gosta bastante. Fala que é um país muito lindo. Mas é essa aí a situação do Brasil em questão de violência, né? É o país do amor, né? Porque o governo do amor ganhou. PGR não vê motivos para prender Bolsonaro por estadia em embaixada. É lógico que não vê motivos. Qual o problema do cara ir lá? Tem gente que acha que ele foi comer um bolo, né? Que ele foi só passear. Eu sei muito bem porque ele foi. Porque ele tentou dar um predict, né? Do que o Moraes vai fazer, né? Vamos ver, se eu falar para chamar para manifestação, talvez ele queira fazer um movimento. Eu vou me assegurar. E aí, isso não tem crime nenhum, porque nada de mandato, não foi, ele não estava fugindo. Ele simplesmente chamou, que não é crime chamar para uma manifestação, foi para a embaixada esperando algum tipo de movimentação, não teve. Então não tem motivos. Mas isso mostra que a PGR, você vê que o negócio não tá tão alinhado, porque se os caras tivessem a PGR do lado, já ia eu pegar o Bolsonaro e falar que ele estava fugindo, né? Muito interessante a política brasileira. Na China, Glaze critica a ditadura de Elon Musk. Aí, olha só, está lá na China, né? Inclusive teve muito direitista que hoje é considerado herói que fez a mesma coisa, foi pra China após que foi eleita. Ela tá lá conversando com os chineses e ela critica o Elon Musk. E aí a gente tem que começar a ver essa situação toda. Ela critica, mas eu quero ver o Lula criticando, eu quero ver, né, exatamente o que tá acontecendo. Será que existe uma ruptura? Será que tem alguma coisa quebrando na Rússia, né? Porque que, enfim, mais detalhes a gente fala. Tem coisas que não bate, tem coisas que a gente fica se perguntando se existe uma insatisfação aí no núcleo vermelho comunista, não sabemos, mas enfim. China reforça a parceria com a Rússia durante reunião em Pequim, né? A China vai lá, que aparentemente estava meio distante, mas assim, a China tem uma
uma autonomia, né, na questão comunista da coisa. Ela tem a sua força e é mais forte do que a Rússia, na minha opinião, né, atualmente. Tudo que ela vem, tanto que você tem tudo em volta de você, praticamente feito na China, qualquer eletrônico. Já na Rússia você não vê. Então ela tem muita força e por mais que às vezes os Estados Unidos tenta puxar e tirar ela, a China vai lá e reforça a parceria. A Rússia fala em criar nova arquitetura de segurança com a China. Então, e os Estados Unidos aí com uma aliança com o Reino Unido e a Austrália se juntando ao Japão, né, contra a China. Então as coisas, isso aqui que você tem que ver, né? Os blocos principais aí, como eles estão se movimentando. Eu acho que a China dificilmente se distanciará da Rússia por motivo do BRICS. BRICS é BRICS, né? É isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Tivemos aqui nossa atualização diária. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Obrigado a você que fez o Pix. Obrigado a você que deu o like. Obrigado a você que se inscreveu. Muito provavelmente sua inscrição será tirada daqui a um tempo, mas não tem problema. Obrigado por tudo que você tem feito pelo canal. Temos o link da Amazon. Clicou, navegou e comprou. Ajudou o canal. A gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.